Oi, tudo bem? É bom estar aqui de novo para compartilhar um pouco mais a palavra de Deus com você. Quero voltar ao texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o texto que nós conversamos no vídeo anterior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta palavra, escrita por João no seu capítulo 3 do Evangelho, que ele mesmo escreveu, é uma palavra que transmite, que compartilha, que nos faz compreender o imenso e incomparável amor de Deus por todos nós. Esta cruz que aqui está, ela simboliza, ela nos traz à memória de maneira muito clara o que foi esse amor, o que foi este sacrifício. Foi numa cruz como esta que o Senhor Jesus foi crucificado, foi morto, e ele declarou pouco antes de morrer: Tetelestai, está consumado, está pago, eles não devem nada. Até porque não haveria outra forma de você e eu pagarmos pelos nossos pecados, nos voltarmos para Deus. Já haviam sido feitos todo tipo de sacrifício humano, de ações humanas, na tentativa da reaproximação entre o homem e Deus, e todas elas frustradas. Porque o homem cometia seus erros, cometia seus pecados, fazia seus sacrifícios, oferecia suas ofertas e holocaustos, mas logo depois voltava à condição anterior, e parece que o Senhor não tinha nenhuma liberdade, não tinha nenhuma interferência. Então Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, mas antes para viver e nos ensinar como deveríamos viver, como deveria ser a nossa vida. Jesus veio para isso, para nos salvar, para morrer no nosso lugar, nos comprando, mas também para nos ensinar como viver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele nasceu de uma virgem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus viveu ao longo de aproximadamente 33 anos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus se entregou para morrer. Ele não foi preso, ele não foi pego, ele não caiu numa armadilha, ele simplesmente não tinha o que fazer e acabou sendo preso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus se entregou, se deu, ele morreu em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, durante 40 dias Jesus andou entre os homens, derramou sobre eles, soprou sobre eles a unção do Espírito e trouxe orientações. Ao 40º dia ele ascendeu aos céus, e logo depois o Espírito Santo foi derramado. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, você e eu temos salvação, você e eu fomos comprados, você e eu fomos resgatados. Isso significa dizer que o imenso e incomparável amor de Deus o levou ao extremo de entregar o seu Filho por nós. Isso deve ser o suficiente para encher o seu coração de paz, para encher o meu coração de tranquilidade. Eu sei, de repente você está vivendo um momento que não é muito fácil, você está lidando com problemas que você não sabe como resolver. Talvez na sua casa a enfermidade tenha chegado, talvez no seu ambiente de trabalho você já não tenha muito mais estabilidade, talvez eu esteja agora falando com alguém que ao olhar para a despensa não vê alimento, ao olhar para a conta bancária não vê condições de continuar tocando a vida e não sabe o que fazer. Eu sei, isso não é tão fácil assim lidar, mas eu quero que você entenda uma coisa: a presença de Jesus na nossa vida muda a nossa percepção. Nós não vamos olhar para uma panela e vê-la vazia e achar que pura e simplesmente do nada vai brotar comida ali, mas a presença de Jesus em nossa vida nos faz acreditar que a qualquer momento o Senhor vai nos socorrer e aquilo que parecia impossível vai acontecer. O azeite será multiplicado, a comida chegará de algum lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho. Será que ele não socorreria você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, você e eu deitamos para dormir e acordamos no dia seguinte, acreditando que uma nova vida começa, que um novo dia começa, que novas oportunidades se apresentam.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ainda que a gente eventualmente tenha que lidar com a morte, com perdas, com situações extremamente imprevisíveis, porque Deus amou o mundo, nós sabemos que Ele está conosco. E deixa eu te dizer uma coisa, a vida não é feita só de vitórias, a vida é feita de lutas o tempo todo. Eventualmente, algumas lutas terminam em lágrimas, em dores, outras terminam em triunfo, em vibração, em alegria. A luta da cruz terminou em morte, terminou em sofrimento. E por 3 dias, os discípulos não sabiam o que fazer, porque para eles a cruz venceu. Mas o texto bíblico diz que ao 3º dia, porque Deus amou o mundo, ao 3º dia Jesus ressuscitou e hoje está vivo, reinando à destra do Pai. Isso significa dizer que você e eu podemos ter esperança diante das mais adversas situações, diante das mais difíceis circunstâncias. Não perca a esperança, creia, porque Deus amou o mundo, Jesus ressuscitou, porque Deus amou o mundo. O texto aí mesmo do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque Deus amou o mundo, nós podemos ter esperança. Tenha esperança. Eu não sei qual é a sua luta, quais são os seus problemas, quais são as dificuldades que você enfrenta, mas uma coisa eu tenho certeza: tenha esperança. Olhe para essa cruz e lembre, Jesus um dia esteve nela, dela o seu corpo foi tirado, com ele morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Assim como Jesus ressuscitou, assim como cada manhã as misericórdias se renovam, que hoje a sua esperança se renove. Olhe para a cruz e permita que a sua esperança se renove, porque Deus amou o mundo, nós temos esperança. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Olhe para a cruz e tenha esperança.